Estamos preparando uma série sobre os 10 mandamentos. Isso mesmo, porque Hebreus fala que se há mudança de sacerdócio, automaticamente há mudança de lei. Então, como conviver com as leis do Antigo Testamento? Elas mudaram ou não mudaram? Realmente há mudança de lei? Tem coisa que permanece como era? Tem coisa que não permanece como era? Como que ficou isso tudo? O que eu posso resumir para você é que o próprio Jesus já fez. Ele resumiu os 10 mandamentos em 2. Ame a Deus acima de todas as coisas e ame o seu próximo como a si mesmo. Mas tem muitos detalhes enriquecedores. O próprio apóstolo Paulo escreveu um livro inteiro. Ele escreveu aos Gálatas que estavam querendo voltar à prática dos antigos mandamentos da antiga aliança. E Paulo vem destrinchando isso ali em Gálatas, mas o Novo Testamento é recheado de detalhes a respeito da mudança do sacerdócio. Antes era o sacerdócio levítico, hoje é o sacerdócio de Cristo. A antiga aliança, como diz Efésios 2,15, era baseada em mandamentos e ordenanças. A nova aliança é baseada na graça e no amor. Então, como que isso tudo fica se Paulo disse em Gálatas capítulo 3 que a lei serviu de guia, serviu de aio, serviu para direcionar o povo até Jesus, e após Jesus isso muda. Mas muda como? Muda para onde? Muda por quê? Fica com a gente nessa série que você vai ser abençoado com certeza absoluta, porque a lei não tinha imagem perfeita, ela era apenas a sombra daquilo que havia de vir, e o que havia de vir, ou quem havia de vir, já veio, que é Cristo. Então hoje nós não precisamos mais viver a sombra, o que nós precisamos é entender qual é a imagem perfeita e viver na integralidade aquilo que é a imagem perfeita. Para começarmos a falar a respeito dos 10 mandamentos, precisamos ter bem definido em nossa mente que a lei não tinha imagem perfeita. Ela era apenas a sombra daquilo que havia de vir, como está descrito ali em Hebreus capítulo 10, no versículo 1. E o que Paulo também diz em Colossenses capítulo 2, no versículo 16. Ele diz que nós não devemos ser julgados por aquilo que nós vamos comer, beber, por dias, por nada disso, porque tudo isso era apenas a sombra daquilo que viria, ou seja, de Cristo, era a sombra de Cristo. Então a lei ela não deixa de existir, mas ela passa a ter a imagem perfeita em Cristo. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês. Em Gálatas capítulo 3, versículo 23 a 25, fala que a lei serviu de guia, a lei serviu de aio até Jesus. Ou seja, a lei apontava para Jesus, a lei falava daquilo que Jesus viria fazer em nosso favor. Mas a lei não era a imagem perfeita, ela era apenas a sombra daquilo que haveria de vir. O amor, como o próprio Paulo diz em Romanos, capítulo 13, versículo 8 a 10, o amor é o cumprimento da lei. E Jesus resume toda a lei e os profetas em 2 mandamentos. Está lá em Mateus capítulo 22, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o seu próximo como a si mesmo. Isso está tão bem definido, tão bem amarrado na Bíblia, que se você for no capítulo 7 de Hebreus, você vai ver que se muda o sacerdócio, automaticamente há necessidade de mudança de lei. E o sacerdócio mudou. O sacerdócio na antiga aliança era o sacerdócio levítico, e o sacerdócio na nova aliança é o sacerdócio de Cristo. Então hoje não é mais o mesmo sacerdócio, assim há necessidade, como diz Hebreus 7, de mudança de lei. E desde que Cristo morreu, o Novo Testamento passou a valer, porque Hebreus capítulo 9 fala que o testamento ele só passa a valer, a aliança, ela só passa a valer, aquilo que foi declarado só passa a valer após a morte do seu testador. Então quando Jesus morre, o testamento passa a valer, aquilo que ele dizia que ia acontecer a respeito dele, aquilo que ele deixou de herança para nós através da morte dele, passa a valer. A antiga aliança era baseada em ordenâncias e leis, como diz Efésios capítulo 2, versículo 15. E a nova aliança, como a gente já disse, é baseada no amor e na graça. E é muito bacana, é muito interessante. Nós precisamos entender isso, porque não vamos viver mais aquilo que foi deixado no Antigo Testamento, mas também não vamos viver como se não houvesse um rei, como se não houvesse leis, como se não houvesse algo novo a ser respeitado, a ser obedecido, a ser entendido e correspondido. E esse algo novo, muitas vezes por um medo de deixar as velhas práticas, nós caímos num legalismo e não conseguimos desfrutar da graça, do amor e de tudo aquilo que Jesus veio trazer em sua morte e ressurreição.
Então é muito importante entendermos os 10 mandamentos. Um capítulo da Bíblia que me deixa muito confortável para entender a nova aliança, para entender como que todas as coisas funcionam, é o capítulo 14 de Romanos. Ali tem princípios extraordinários, sensacionais, para a gente seguir com a nossa vida à luz da nova aliança. Em Romanos capítulo 14, Paulo deixa muito bem amarrado, muito bem explicado princípios que vão nos ajudar no nosso estudo a respeito dos 10 mandamentos. Paulo fala ali do que fazer, o porquê fazer. Por exemplo, Paulo fala que nós precisamos fazer tudo por fé. Nós precisamos fazer tudo para o Senhor. E algumas coisas que a gente vai deixar de fazer, nós deixaremos de fazer por amor ao próximo. E tudo que nós fizermos ou deixarmos de fazer, nós não podemos julgar as pessoas porque elas fazem ou porque elas deixaram de fazer. Não discutir assuntos controvertidos, ter convicção nas nossas posições. Então, quando você decidiu algo, decidiu aquilo para o Senhor, tenha convicção e faça para o Senhor. Outras coisas, Tudo que a gente vai fazer, faça dando graças a Deus. Não desprezar o nosso irmão, não ser pedra de tropeço ou obstáculo para o crescimento espiritual dele. Nos esforçar para permanecer na paz e na edificação mútua. E para finalizar, nós não devemos nos condenar naquilo que nós olhamos para a palavra de Deus e encontramos liberdade para fazer. Então, aquilo que nós escolhemos fazer ou deixar de fazer não pode nos condenar. Nós temos que ter a liberdade para fazer isso e paz em nosso coração. Então, utilizando esses princípios, nós vamos conversar a respeito dos 10 mandamentos. Mas é muito importante a gente entender que Jesus resumiu todas as leis e os profetas em 2 mandamentos. Ame a Deus acima de todas as coisas e ame o seu próximo como a ti mesmo. Espero que essa série de estudos possa esclarecer dúvidas no seu coração para que você tenha paz naquilo que Jesus te chamou a viver nessa geração. Que Deus abençoe a tua vida e eu conto com você para que esse material possa ser levado para o máximo de pessoas possíveis e pessoas possam ser edificadas e transformadas através do conhecimento da verdade que liberta, a verdade a respeito de Jesus, a verdade a respeito da palavra e a verdade a respeito de si mesma. Por isso eu conto com você, para que nós juntos possamos manifestar o céu na terra.